Começando o nosso noticiário informativo desta manhã de quinta-feira e com um discurso no qual enalteceu a pré-candidatura do ex-presidente Lula, com quem melhor representa, abre aspas, a esperança do povo brasileiro. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, formalizou na manhã desta quarta-feira a sua filiação ao PSB durante evento na sede da Fundação João Mangabeira, vinculada ao partido lá em Brasília. Com a assinatura de sua ficha de filiação, Alckmin deu mais um passo para ocupar a posição de vice na chapa do petista. Lula não esteve presente no evento. O presidente nacional do partido, a presidente nacional do partido, a Gleice Hoffmann, representou o PT. Ao falar de Lula, Alckmin parabenizou o PSB por decidir apoiar o ex-presidente nas eleições deste ano. Abre aspas aqui então para o Alckmin. Nós temos que ter os olhos abertos para enxergar e ter a humildade de entender que ele, no caso Lula, é hoje aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro, afirmou então o ex-governador de São Paulo. Segundo o Alckmin, Lula representa a própria democracia porque é o fruto dela e por ter conhecido as vicissitudes é quem mais bem interpreta o sentimento da alma nacional. Eu disputei com Lula em 2006, mas nunca colocamos em risco a questão democrática. O debate era de outro nível. Democracia é um valor, um princípio, e a principal tarefa é combater a mentira, afirmou. Em entrevista logo após o evento, Alckmin foi questionado sobre qual seria o seu papel em um governo do presidente Lula caso fosse eleito como vice-presidente da chapa petista. E nós recuperamos uma parte do pronunciamento do Alckmin durante a sua filiação. Vamos acompanhar em áudio e vídeo nas nossas redes sociais e também em 96.9 no seu dial. É essa grande causa do Brasil que nos une, que nos irmana nesse momento histórico. E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. Nós temos que ter os olhos abertos para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Não chegaria lá do berço humilde que sempre foi, se não fosse o processo democrático. E por ter conhecido as vicissitudes, é que na realidade interpreta esse sentimento da alma nacional. As tarefas políticas não são fáceis, mas em política não se obriga, política se conquista com argumentos, com respeito, ouvindo aqueles que discordam de nós, mas com convicção para trabalharmos em benefício da nossa população. Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial, vai alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país. Antigos rivais, a aproximação de Lula e Alckmin é recente. Em um dos ataques ao PT, quando era candidato à presidência pelo PSDB em 2018, Alckmin disse: "Não existe a menor chance de aliança com o PT. Vou disputar e vencer o segundo turno para recuperar os empregos que eles destruíram saqueando o Brasil. Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime." Lula e Alckmin se enfrentaram diretamente em debates na disputa eleitoral de 2006, quando o petista tentava se reeleger e Alckmin era o candidato tucano ao Planalto. No debate promovido pela Record naquele ano, Alckmin afirmou que o governo Lula tinha duas marcas, abre aspas, parado na economia e acelerado nos escândalos. Ele fazia referência ao Mensalão, escândalo de corrupção que explodiu no ano anterior, em que o governo Lula foi acusado de pagar congressistas
em trocas de votos. Você deve ter visto nas imagens, em passando, né, a presença do deputado federal Rodrigo Agostinho, que é do PSB, né? É natural que ele estivesse presente lá, mas chama a atenção que aqui neste programa ele disse que não faria campanha para o Lula, não estaria na linha de frente, mas estava ali numa das primeiras cadeiras aí. Você acompanha, quem está aí no Facebook, no YouTube, está vendo a imagem do ex-prefeito de Bauru, atual deputado federal Rodrigo Agostinho, que aos poucos vai dizendo a que veio, né? Nós nunca discutimos claramente aqui em nível Bauru as tendências e as escolhas ideológicas, mas o Rodrigo cada vez mais se coloca à esquerda e por mais que ele fale que não vai apoiar o Lula, certamente vai compor toda a chapa. Fica aí o registro da presença dele. Quanto ao Alckmin, o Bizarro, eu tenho dó do Geraldo Alckmin, sinceramente, porque ele tem uma biografia e eu fui eleitor dele, posso falar com muita tranquilidade. Inclusive nas últimas eleições, declino aqui, no primeiro turno votei também no Alckmin, sempre achei ele um sujeito muito sensato, tinha esse jeitão dele aí, bem ponderado, e é tudo que um governante precisa ter, né? Raciocínio lógico, ter comportamento retilíneo, olhar. Agora, essas contradições a gente não consegue aceitar, né? Isso é um absurdo. Só tem uma coisa bizarra que pode estar passando na mente do Alckmin, que é uma leitura, me desculpe, chula, mas o Lula tem 76 anos de idade, o Alckmin tem 70. Só se ele tem alguma expectativa que aconteça alguma coisa com a saúde do Lula. Aí cai no colo dele a presidência da República. É a única coisa que eu consigo imaginar que seja possível para poder entender como alguém que conheceu o Lula como conheceu, que teve o discurso que ele teve contra o Lula, que sabe tudo o que aconteceu nesse momento, não somente se junta, mas coloca como alguém que é a única esperança para esse país. Então, se a única esperança do Brasil está na mão do Lula, meu Deus do céu, o último que sair, apague a luz. Boa. É lamentável tudo isso, mas é a dinâmica da política. A política, assim, é a arte do aconchavo. A arte do aconchavo. 6 horas mais 18 minutos, 6h18, e é claro que toda a corrida, todas as notícias e também tudo que acontece na corrida eleitoral, você confere a partir de amanhã no Café com Política, Café. É verdade, nós vamos, esse tema e outros, né, abordar a exaustão amanhã. Amanhã, então, nós temos o Cidade 360, das 6 da manhã às 7h30 da manhã. Nas 7h30 nós começamos o Café com Política. Participarão, assim como sempre, constantes, né? Eu, o Bizarra, também o João Jabur e o Kleber Santos. E teremos sempre um convidado especial. Já temos um convidado para amanhã. Nós vamos estrear então o programa amanhã. Ele vai até as eleições, né? E pode ser, né, Bizarra, que de repente, né, pegando gosto pela coisa, é um programa que fique permanentemente. Então, Cidade 360, segunda a quinta, das 6 da manhã às 8 da manhã. Sexta-feira, das 6 às 7h30. Das 7h30 às 8h30, toda sexta-feira, Café com Política, a melhor análise e interpretação, debate sobre o mundo da política. E não é só nacional, não. Vamos ter temas também locais, estaduais. Vale a pena acompanhar e conferir. Muito bem, 6 horas mais 19 minutos, 6h19. E pressionado pelas suspeitas de tráfico de influência no Ministério da Educação, o ministro Milton Ribeiro conversou pelo telefone com o presidente Bolsonaro e, segundo relatos de auxiliares, ouviu do mandatário do Palácio do Planalto que segue tendo a sua confiança para permanecer no cargo. A ligação aconteceu em meio ao aumento de pressão sobre Ribeiro diante de novas revelações sobre suspeitas de favorecer pleitos de pastores evangélicos. Integrantes do governo disseram em caráter reservado que a pressão sobre o ministro da Educação não será mitigada tão cedo, mas que não há elementos que comprovariam eventuais privilégios a determinados municípios. Nesta quarta-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidiu pedir autorização ao STF para investigar Ribeiro. A decisão foi tomada após os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo revelarem a existência de uma espécie de gabinete paralelo no MEC, que, a pedido do próprio presidente Bolsonaro, priorizava pedidos de liberação de verbas de pastores evangélicos. Nesta terça, Ribeiro negou em nota ter determinado a alocação de recursos para favorecer qualquer município. Ribeiro afirmou que Bolsonaro não teria pedido para que os pleitos dos pastores fossem atendidos, mas somente que todos os indicados por eles fossem atendidos. Ontem eu vi várias entrevistas do Milton Ribeiro. Ele tenta tangenciar a questão, diz que vazaram um áudio, tiraram do contexto, que é normal esse tipo de pedido
pedido, inclusive uma alusão que no passado isso acontecia com sindicalistas, que faz parte do mundo da política. O Centrão, Bizarra, está de olho nessa posição, porque é o local que tem uma verba carimbada, são bilhões de reais para serem administrados. E o Centrão quer emplacar mais o nome da base aliada. E aí começa um processo de fritura. Eu penso assim, o Milton Ribeiro ficará até o momento em que ele conseguir justificar alguma coisa. Se o desgaste para o Bolsonaro for maior, ele vai pedir para o Milton sair. Já aconteceu com o Ricardo Salles, por exemplo, quando ele era muito prestigiado pelo Bolsonaro. Pelo Bolsonaro ele não saía do governo, mas quando ocorreram aqueles escândalos em relação às madeiras lá de Manaus, que não foi comprovado, achou por bem evitar desgaste e sair do governo. Então pode ser que o Milton Ribeiro tenha esse caminho. Por hora está prestigiado, talvez ele vá no Congresso para prestar depoimento. O que vai acontecer daqui para frente vai depender muito das investigações. Se ficar comprovado que alguém citado recebeu algum tipo de recurso, isso é fácil de ver porque tem que ter a transparência, aí o Milton Ribeiro não consegue se sustentar no Ministério da Educação. E se sair, vai ser o terceiro ministro a deixar um cargo tão importante como esse na área da educação. Muito bem, 6 horas mais 22 minutos, esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. O ex-procurador do Ministério Público Federal no Paraná, o Deltan Dallagnol, relatou em um vídeo publicado na sua conta no YouTube nesta quarta-feira que recebeu diversos PIX de apoiadores após ser condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a pagar uma indenização ao ex-presidente Lula, de valor ainda a ser definido. Nós separamos aqui, viu, Café, um vídeo que Deltan publicou então na sua rede social. Para quem nos acompanha pela internet, no YouTube, no Facebook, vai conferir, e também aqui no rádio em 96,9. Oi pessoal, depois de uma noite de indignação, a minha esposa consultou a nossa conta bancária hoje de manhã e encontrou algo inusitado, uma surpresa para todo mundo lá em casa. Vários PIX de pessoas que a gente não conhece, mas que certamente defendem a honestidade e a justiça no país. Eu imagino que pegaram meu CPF na internet e fizeram doações por conta própria. E eu quero agradecer, em meu nome e em nome da minha família, esse gesto de solidariedade que aquece os nossos corações e que renova as nossas forças e esperanças depois de toda a frustração diante da condenação absurda do STJ de ontem, que determinou que eu indenize Lula por ter feito o meu trabalho e por ter cumprido o meu dever, enquanto ele sai impune, sem pagar R$1 para a sociedade pelos desvios bilionários na Petrobras. Obrigado a todos vocês que sempre estiveram conosco ao longo da Lava Jato, nos apoiando e caminhando ao nosso lado, e que dizem agora, por meio das suas manifestações e das suas atitudes, que nós não estamos sozinhos na luta contra a corrupção e a impunidade no Brasil. Obrigado por nos dizerem com palavras e com ações que vocês defendem a gente quando a gente dá cara a tapa e quando a gente luta por justiça. Eu vou prestar contas de todos os valores que eu recebi e vier a receber, deixando esse recurso em separado, deixando ele aplicado, e se os valores superarem o valor da indenização, eu assumo o compromisso de que eles vão ser destinados para hospitais filantrópicos no tratamento de crianças com autismo e com câncer, para assegurar que tudo vai ser usado para o bem da sociedade. Muito, muito, muito obrigado. Bom, a informação que eu tenho é que totalizou ontem R$120 mil. A condenação seria de R$17 mil. O ex-procurador deverá indenizar o presidente e o ex-presidente por danos morais devido a uma apresentação do PowerPoint lá em 2017, na sede do Ministério Público Federal do Paraná, em que Lula é colocado como líder de uma organização criminosa e que aparece rodeado por expressões como governabilidade corrompida, perpetuação criminosa no poder, mensalão, petrolão, enriquecimento ilícito. Os juízes entenderam que o Dallagnol cometeu excessos e que houve uma especulação, uma espetacularização da denúncia. As condenações de Lula no âmbito da Operação Lava Jato, do qual o Deltan era um dos principais investigados, foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. No vídeo que a gente acabou de assistir, né? Então Deltan agradeceu os apoiadores e disse que a situação o anima a prosseguir no combate à corrupção. Ele deixou o Ministério Público Federal em novembro de 2021 e deve ser candidato, viu, Cafeu, nas eleições de 2022 aí pelo Podemos. E o que é curiosa essa condenação dele, porque nas duas primeiras instâncias ele venceu. Chegou no Superior Tribunal de Justiça reverter a decisão.
temos aí um ativismo político instalado nas cortes superiores aqui no Brasil, lamentavelmente. Deveriam julgar sem olhar o nome do condenado, mas eles olham. 6 horas mais 26 minutos, 6h26. E não é só o Deltan que vai pagar aí essa indenização. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, foi condenada a indenizar o empresário Luciano Hang por danos morais, após comentar em uma live que ele teria sonegado impostos. Na decisão, o juiz de Curitiba, do Paraná, estipulou uma multa de R$35 mil por danos morais, além de obrigar a petista a retirar a publicação do ar em um prazo máximo de 5 dias, contando a partir da notificação judicial, sob pena de multa diária de R$1.000 caso não cumpra a decisão. A acusação é baseada em um vídeo de junho de 2020, no qual a deputada afirma que Hang, abre aspas, ganha dinheiro em cima de sonegação de imposto. Na ocasião, em sua defesa, Gleisi afirmou que a fala está resguardada pela imunidade parlamentar e que era resguardada pela liberdade de expressão. Responsável pelo caso, o juiz afirmou que a fala de Gleisi extrapolou os limites do debate político e que as falas publicadas se caracterizam como uma ofensa à honra do empresário. Abre aspas, então, aqui no despacho do juiz. Gleisi agiu com tom de deboche e ironia para acusar o empresário de forma leviana e sem provas de que ele é um sonegador de impostos, o que é uma mentira. Ele tem certidões, na verdade é a fala do advogado, não do juiz, viu, gente? Ele tem certidões negativas em qualquer jurisdição, paga seus impostos e não pode ser acusado de sonegação, disse então o advogado Murilo Vascarim, que defende Luciano Hang. Em nota via assessoria de imprensa, a Gleisi Hoffmann afirmou que vai recorrer da decisão, uma vez que o Supremo Tribunal Federal considera que a imunidade parlamentar abrange atos fora do parlamento, incluindo publicações em redes sociais. Disse ainda que a decisão ignora a função pública exercida pela deputada e o cunho político da decisão travada. E ignora que a deputada apenas replicou notícias amplamente divulgadas à imprensa. Dona Gleisi, pau que dá em Francisco, dá em Chico, e dá em Chico, dá em Francisco. Se quando há uma ala bolsonarista publicando alguma coisa e você vai firme dizendo que é fake news, aqui é a mesma coisa. O Luciano Hang tem bons advogados e te pegou. Eu quero ver quantos piques a Gleisi vai receber.